Acha que conhece Diane Keaton, a excêntrica de chapéu e gravata, vencedora do Oscar por Annie Hall, ícone que trouxe o masculino ao feminino e popularizou as gravatas. Mas por trás dos chapéus coco e das calças largas, havia uma mulher que reescreveu as regras de Hollywood. Uma mulher que nunca se casou, mas encontrou a plenitude, que se tornou mãe aos 50 anos, que transformou a vulnerabilidade em poder e fez da autenticidade o seu maior trunfo. Esta é a história de Diane Keaton, não apenas dos papéis que interpretou, mas da vida que viveu inteiramente nos seus próprios termos. Antes dos holofotes, muito antes de se tornar sinônimo de Annie Hall, Diane Keaton era Diane Hall. Nascida em 5 de janeiro de 1946 em Los Angeles, ela não nasceu no glamour de Hollywood. Seu pai, Jack Hall, era engenheiro civil e corretor de imóveis. Sua mãe, Dorothy, era dona de casa e fotógrafa amadora, que certa vez venceu o concurso Mrs. Los Angeles. Ao ver a mãe sob os holofotes de um concurso, a semente foi plantada. Diane pensou: eu quero aquilo, quero me apresentar. Mas ela não era a típica californiana. Era tímida, ansiosa e muito insegura. Odiava o próprio cabelo. Ela achava seus joelhos feios. Ela se preocupava constantemente. Mas havia algo ardendo dentro dela, um impulso de se transformar, de se tornar outra pessoa no palco. O teatro tornou-se o seu refúgio, o seu santuário. Depois de abandonar a Santa Ana College, após apenas 1 ano, ela fez o que poucos ousariam. Fez as malas e mudou-se para Nova York para perseguir o sonho. Manhattan, no fim dos anos 60, era elétrica, perigosa e cheia de possibilidades. Matriculou-se no Neighborhood Playhouse, estudando atuação com um fervor quase obsessivo. Como já havia uma Diane Hall no Actors Equity, adotou o sobrenome de solteira da mãe. Diane Hall tornou-se Diane Keaton, um novo nome para uma nova vida. Em 1968, ela conseguiu sua grande chance como substituta na produção original da Broadway de Hair, o musical de rock contracultural que estava chocando a América. Mas o lance sobre Diane Keaton é o seguinte: ela nunca foi de seguir a multidão cegamente. Enquanto o resto do elenco tirava a roupa para a famosa cena de nudez, Keaton se recusou. Ela continuou vestida. Mesmo naquela época, ela já estava traçando seu próprio caminho. A grande virada. Woody conhece Diane. Tudo mudou em 1969, ao ser escalada para atuar com Woody Allen na peça da Broadway, Play It Again, Sam. A química foi imediata. Ela recebeu uma indicação ao Tony por sua atuação. Mas, mais do que isso, ela e Woody se envolveram romanticamente. Eles eram um casal improvável. O comediante judeu neurótico e a garota gentia da Califórnia. Mas eles simplesmente funcionavam. O relacionamento romântico deles foi breve, durando apenas alguns anos. Profissionalmente, foram 8 filmes ao longo de várias décadas. Após a separação, eles continuaram sendo amigos e parceiros. Woody diria mais tarde que ela era sua musa, a melhor comediante com quem ele já tinha trabalhado. Está no timbre da voz dela, explicou ele. Não dá para quantificar facilmente. Mas antes que o mundo a conhecesse como uma gênia da comédia, Diane conseguiu o papel que mudaria tudo. Kay Adams em O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, em 1972. Os anos Corleone provaram sua profundidade dramática. Interpretar Kay Adams Corleone foi uma aula de contenção. Enquanto Marlon Brando e Al Pacino dominavam a tela com uma intensidade explosiva, Keaton trouxe algo mais silencioso, mais devastador, a lenta percepção de uma mulher que acreditava ter se casado com um homem bom, apenas para vê-lo se transformar em um monstro. No Poderoso Chefão original, Kay é a namorada idealista, o sonho americano personificado. No Chefão Segundo, ela é uma esposa em uma gaiola de ouro. Já no terceiro, uma mulher destruída, encarando as ruínas de sua vida. Keaton não apenas interpretou essas cenas, ela as incorporou. A porta se fechando na cara dela no final do primeiro filme continua sendo uma das imagens mais marcantes do cinema. O diretor Francis Ford Coppola explicou mais tarde por que a escolheu. Embora você fosse interpretar a esposa mais certinha e comum, havia algo a mais em você, mais profundo, mais engraçado e muito interessante. No annoy sei. Eu estava certa. Al Pacino, seu colega e depois namorado, também se encantou. A relação real espelhava a intensidade das telas, mas como outros, não durou. Ela e Pacino seguiram amigos, mas casar nunca foi o plano. Annie Hall, o papel que marcou uma geração.
1977, o ano que mudou tudo. Woody Allen escreveu Annie Hall vagamente baseado no seu relacionamento com Diane. O apelido da personagem, Annie, era na verdade o apelido de Diane. O sobrenome Hall era, claro, o seu nome de nascimento. Até mesmo muitos dos trejeitos de Annie, a gagueira, o jeito desajeitado e peculiar, o humor autodepreciativo, foram tirados diretamente da própria Diane. Mas é aqui que a história fica interessante. A figurinista, Ruth Morley, inicialmente imaginou Annie com um estilo menos definido. Woody interveio. Ele disse a Morley para deixar Diane vestir o que quisesse. Deixe-a ser ela mesma, disse ele. E foi o que a Diane fez. Ela vasculhou brechós, pegou gravatas masculinas emprestadas, usou colete sobre camisas sociais. Usava calças caqui largas e blazers oversized. Completava o look com um chapéu coco que pegou de alguém no set de O Poderoso Chefão 2. Em suas memórias, ela escreveu: "Eu roubei o que queria vestir de mulheres estilosas nas ruas de Nova York. As calças caqui, os coletes e a gravata da Annie vieram delas. O que aconteceu em seguida não teve precedentes." Annie Hall tornou-se um fenômeno cultural. O filme arrecadou mais de 38 milhões de dólares nacionalmente, um valor expressivo para 1977, e ganhou 4 prêmios da Academia, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz para Diane Keaton. Mas, mais do que isso, lançou uma revolução na moda. Mulheres no Zibercerno passaram a se vestir como Annie Hall. Gravatas, peças masculinas largas, sobreposições andrógenas. Não foi só tendência, foi um movimento. 50 anos depois, estilistas ainda citam o visual de Annie Hall. Diane Keaton tornou-se um ícone de estilo, e ela conseguiu isso simplesmente sendo ela mesma, a mulher que nunca se casou. Apesar da fama, a vida pessoal de Diane era tudo menos convencional. Ela namorou alguns dos maiores nomes de Hollywood: Woody Allen, Al Pacino, Warren Beatty. Cada relacionamento foi intenso, apaixonado e, no fim das contas, de curta duração. Mas Diane nunca se casou, e ela foi notavelmente honesta sobre o motivo. Em uma entrevista de 2021, ela explicou: "Eu não queria abrir mão da minha independência. Aliás, ninguém nunca me pediu em casamento também, então essa pode ser uma boa resposta." Ela também atribuiu isso ao observar a mãe. "Sinto que ela escolheu a família em vez dos seus sonhos, e ela foi simplesmente a melhor mãe, mas acho que ela é a razão pela qual eu não me casei." Annie nicer and the elder Andrew, eu não queria perder minha independência. Hollywood não entendia. Linda, talentosa, vencedora do Oscar que não sossegava. Inédito. Mas Diane não se importava com o que Hollywood pensava. Ela estava ocupada vivendo a vida do seu próprio jeito. E então, aos 50 anos, ela tomou uma decisão que chocou a todos. A maternidade aos 50, a escolha que mudou tudo. Em 1996, aos 50 anos, Diane Keaton adotou sua filha, Dexter. 5 anos depois, em 2001, aos 55 anos, ela adotou seu filho, Duke. Ela não tinha parceiro, nem marido, apenas um desejo ao qual não conseguia mais resistir. "Eu não achava que um dia estaria preparada para ser mãe", disse ela à Ladies' Home Journal. "A maternidade não foi um impulso irresistível. Foi mais como um pensamento que eu vinha cultivando há muito tempo. Então, eu mergulhei de cabeça. E ela mergulhou mesmo." Diane criou os 2 filhos como mãe solo, mantendo-os, em grande parte, longe dos holofotes de Hollywood. Ela participava de eventos escolares, cozinhava, preocupava-se como qualquer pai ou mãe se preocupa. Em 2005, ela disse à revista Life: "Antes de ter filhos, se eu me preocupava, era apenas comigo mesma. Mas é só isso que você faz quando é pai ou mãe, se preocupar." É a regra número 1 na criação dos filhos. Preocupe-se em segredo, sem deixar que as crianças saibam que você está preocupado. Sua filha, Dexter, postaria mais tarde no Instagram: "Sou muito grata por ter sido adotada por uma mulher tão forte, bonita e talentosa. Não tenho como agradecer o suficiente por tudo o que você fez por mim." Dexter casou-se com a piloto Jordan White em 2021. Duke dedicou-se à fotografia e à música, seguindo o espírito criativo de sua mãe. Eles eram um trio muito unido, aparecendo ocasionalmente juntos em eventos como a cerimônia de marcação das mãos de Diane no TCL Chinese Theater em 2022. Mesmo depois de ganhar um Oscar, Diane disse que a maternidade foi a experiência que mais lhe ensinou humildade. A mulher renascentista, além da atuação. Mas Diane Keaton nunca foi apenas uma atriz. Ela era uma criadora em todos os sentidos da palavra. Ela dirigiu filmes, incluindo o documentário Heaven, de 1987, episódios de Twin Peaks e a comédia Hanging Up, de 2000. Ela produziu Elephant, de Gus Van Sant, que venceu a Palma de Ouro em Cannes. Ela era uma fotógrafa consagrada, tendo publicado vários livros de seu trabalho, incluindo Reservations e Saved, 2022.
Quanto à composição e à luz, rivalizava com o trabalho amador da mãe que a inspirou inicialmente. Ela escreveu livros de memórias best-sellers, incluindo Then Again e Fashion First, narrando sua vida e seu caso de amor com as roupas. O próprio Ralph Lauren escreveu o prefácio de Fashion First, chamando-a de uma verdadeira original. Ela até se aventurou no design, colaborando com a Hudson Grace em uma coleção para casa de 109 peças, trabalhando com a Fabricut em uma linha de tecidos, fazendo parceria com a Aidan Gray em iluminação e criando uma coleção de óculos com a Look Optic. Diane Keaton não se contentou apenas em atuar. Ela precisava criar, construir, expressar-se em todos os meios disponíveis. Com os papéis que continuaram surgindo ao longo das décadas, Diane nunca parou de trabalhar. Depois de Annie Hall, ela recebeu mais 3 indicações ao Oscar por Reds, As Filhas de Marvin e Alguém Tem que Ceder. Ela ganhou 2 Globos de Ouro e um BAFTA. Em Reds, dirigido por e co-estrelado por Warren Beatty, ela interpretou a jornalista Louise Bryant com uma inteligência feroz e paixão. Em Looking for Mr. Goodbar, ela assumiu um papel sombrio e sexualmente carregado que provou que ela não era apenas a garota excêntrica da porta ao lado. Em Baby Boom, ela encarnou a mulher trabalhadora tentando equilibrar a carreira e a maternidade inesperada. Em O Clube das Desquitadas, ao lado de Bette Midler e Goldie Hawn, ela lembrou a todos que conseguia roubar a cena de lendas. E em Alguém Tem que Ceder, contracenando com Jack Nicholson, ela provou que mulheres acima dos 50 podiam ser protagonistas românticas, sensuais, vulneráveis e absolutamente cativantes. Aos 57 anos, ela fez uma cena de nudez, algo que a aterrorizava, mas provando sua coragem. Jack Nicholson resumiu isso perfeitamente. Todo mundo ama a Diane Keaton. Ela é uma verdadeira original. Seus filmes mais recentes, The Family Stone, Morning Glory, a série Book Club, Palms e Summer Camp, mostraram sua versatilidade e sua recusa em se aposentar silenciosamente. Ela trabalhou até o fim porque atuar não era apenas seu trabalho, era quem ela era. O estilo que nunca saiu de moda. Mas talvez nada tenha definido Diane Keaton mais do que o seu estilo. Enquanto outras atrizes seguiam tendências, Diane permaneceu teimosa e gloriosamente ela mesma. Chapéus coco, fedoras de abas largas, gravatas masculinas, blazers largos, calças de cintura alta, cinturas marcadas, golas altas, preto e branco. Sempre preto e branco. Ela disse uma vez: "Comecei a usar chapéus assim que percebi que odiava o meu cabelo." Um chapéu me permite esconder a pior parte da cabeça. Um chapéu é o toque final para um ótimo look. Sobre ternos, ela disse: "Há tantas coisas maravilhosas para se amar em um terno. As calças não precisam ser muito apertadas, nem o paletó. Ternos me fazem sentir confortável." E sobre casacos: "Um casaco é a minha versão de um vestido de gala. Um casaco é a perfeição. É como um esconderijo. Estou escondida. Posso relaxar de casaco." No Oscar, foi de smoking, enquanto as outras iam de gala. No Globo de Ouro, usou branco e muitas pérolas. Combinou saias de couro com meias brancas. Tornou o xadrez Vichy estiloso. Ela fez com que ser você mesmo fosse mais legal. O estilista Tom Brown, que a vestiu frequentemente nos últimos anos, disse: "Diane era uma das pessoas mais únicas que já conheci, um ícone e a pessoa mais autêntica. Você sempre sabia quando a Diane estava no ambiente, porque ela tem uma voz tão forte e um ponto de vista distinto." Ninguém fazia como ela. Mesmo aos 79 anos, Diane Keaton vestia o que queria, como queria, quando queria, e o mundo a adorava por isso. O ato final. Em 2017, o American Film Institute homenageou Diane com o prêmio pelo conjunto da obra. Woody Allen fez a apresentação. Steve Martin, Meryl Streep, Reese Witherspoon, Emma Stone, Rachel McAdams, Morgan Freeman e Al Pacino homenagearam-na. Mas Diane, fiel ao seu estilo, fugiu do discurso tradicional. Preferiu cantar. Ela cantou Seems Like Old Times, a mesma de Annie Hall 40 anos antes. A plateia foi às lágrimas. Em 11 de outubro de 2025, aos 79 anos, Diane Keaton faleceu em sua casa em Brentwood, Los Angeles. A causa da morte permanece privada, conforme solicitado pela família, mas as homenagens começaram a chegar imediatamente. Jane Fonda disse que era difícil de acreditar. Reese Witherspoon a descreveu como uma pessoa verdadeiramente original. Goldie Hawn, Bette Midler e inúmeras outras pessoas expressaram seu amor e pesar. Ela deixou seus 2 filhos, Dexter e Duke. Ela deixou 6 décadas de atuações inesquecíveis. Ela deixou um legado na moda que vai inspirar gerações. Ela deixou
e designs. Mas, acima de tudo, ela deixou um modelo de como viver de forma autêntica, sem pedir desculpas e inteiramente nos seus próprios termos. O legado de uma Diane Keaton original provou que você não precisa seguir as regras para ter sucesso. Você não precisa se casar para se sentir realizada. Você não precisa ser jovem para ser mãe. Você não precisa se vestir como todo mundo para ser bonita. Não precisa parar de trabalhar para envelhecer com elegância. Mostrou que ser peculiar é poderoso, que vulnerabilidade é força, que ser você mesma é o ato mais revolucionário. No livro Fashion First, ela conta como a mãe a ensinou a garimpar brechós. O lixo de um era nosso tesouro, escreveu. Esse é o lema de sua vida. Diane Keaton pegou o que outros ignoravam: roupas andrógenas, comédias românticas para mulheres mais velhas, a maternidade solo em Hollywood e transformou em um tesouro. Ela ganhou um Oscar não por interpretar outra pessoa, mas por interpretar uma versão de si mesma. Ela se tornou um ícone de estilo não seguindo estilistas, mas vestindo o que lhe parecia certo. Ela construiu uma família, não por tradição, mas por amor e escolha. Aos 69 anos, ela disse à revista AARP: "Nesta idade, tudo parece muito mais surpreendente. Tipo, meu Deus, olhe aquele plátano. Por que eu não vi isso antes? Há um aspecto mágico, um deslumbramento em estar neste planeta." Esse deslumbramento, essa curiosidade, essa recusa em se tornar cínica ou amarga, essa era Diane Keaton. Foi o que a tornou inesquecível. Nunca se casou, nunca cedeu, nunca deixou de ser exatamente quem era. E, no fim das contas, não é essa a maior atuação de todas? A tragédia da morte de Diane Keaton reside no seu silêncio. Sua identidade estava ligada a uma voz hesitante e expressiva, que dava som às ansiedades e alegrias de uma geração. Do icônico Ladeida, Ladeida, de Annie Hall, a prosa inabalavelmente honesta de suas memórias, ela passou a vida articulando o terreno complexo de seu mundo interior. Que essa mesma mulher tenha escolhido enfrentar a experiência universal final da morte em um silêncio absoluto e contido é um paradoxo que fala ao âmago de seu caráter. A perda final não é só da artista, mas da visão introspectiva única que ela nos daria sobre esse grande mistério. Restou-nos apenas o eco do seu silêncio. Embora os seus momentos finais permaneçam envoltos na privacidade que ela tão claramente desejava, a sua vida foi um livro aberto de autenticidade radical. O seu legado não reside apenas nos filmes que fez ou nos prêmios que ganhou, mas na forma destemida e sem remorsos como construiu a sua existência. Desde a moda andrógena de Annie Hall, que redefiniu a feminilidade nas telas, até sua firme rejeição às normas matrimoniais e sua decisão de ser mãe solo mais tarde na vida, ela era, como escreveu o editor da Rizzoli, Charles Mears, ela mesma em todos os momentos e de todas as formas, extremamente atenciosa, muito engraçada, generosa ao extremo. Sempre incansável e dedicada, e simplesmente verdadeira com as pessoas da melhor forma. Ela viveu, como Sarah Jessica Parker observou, com ousadia e sem pedir desculpas. A causa de sua morte permanece não revelada, um último segredo não compartilhado. Mas talvez os detalhes clínicos sejam menos importantes do que a narrativa abrangente de uma vida vivida com coragem e propósito. No fim, Diane Keaton controlou sua cena final com a mesma maestria de qualquer outra que ela tenha interpretado nas telas. Ela enfrentou sua mortalidade nos seus próprios termos, cercada pelo amor que cultivou, protegida do olhar do mundo. A última palavra, portanto, deve pertencer a ela. Em suas memórias, Then Again, ela refletiu sobre a natureza da vida e da arte, escrevendo palavras que agora servem como um epitáfio adequado para sua própria jornada notável. O que é a perfeição, afinal? É a morte da criatividade. É o que eu acho. Já a mudança, por outro lado, é a base de novas ideias. Deus sabe que eu quero novas ideias e novas experiências. A morte dela foi a mudança final e inegociável, mas a vida dela foi um testemunho brilhante, imperfeito e duradouro da busca incansável por novas ideias, deixando para trás um conjunto de obras e uma história de autocriação que continuará a inspirar gerações futuras. Qual seu momento favorito de Diane Keaton? Comente abaixo. Foi o Oscar em Annie Hall, o papel comovente em O Poderoso Chefão ou seu lado romântico?
Nicholson em Alguém Tem Que Ceder. Ou talvez tenha sido apenas vê-la caminhar pelo tapete vermelho com um de seus chapéus e ternos característicos, provando que o estilo nunca envelhece. Obrigado por celebrar a vida e a carreira extraordinárias de Diane Keaton conosco. Uma verdadeira original, uma pioneira, uma lenda que nunca será esquecida. Obrigado por assistir.